CPI da telefonia define cronograma de trabalho. CCJ volta a discutir a adoção de normas de segurança para casas noturnas do estado. Santa Catarina deverá ser o primeiro estado do país a implantar as chamadas redes de urgência e emergência. E ainda, prêmio de responsabilidade social da Assembleia terá nova categoria este ano. Agora no Notícias da Semana. A adoção de regras de segurança para o funcionamento de casas noturnas em Santa Catarina voltou a ser tema de debates no Legislativo. O assunto foi destaque esta semana na reunião da Comissão de Constituição e Justiça. A CCJ analisa o projeto do governo que estabelece normas para o setor. Além dele, tramitam na casa outras 6 propostas de origem parlamentar que versam sobre o mesmo tema. O deputado Mauro de Nadal fez a leitura da nota técnica elaborada pela Consultoria Legislativa da Assembleia sobre os 8 projetos parlamentares que tratam da segurança das casas noturnas e de eventos em Santa Catarina. O documento traz também uma avaliação das manifestações ocorridas no primeiro debate no Parlamento sobre o assunto e que reuniu autoridades ligadas à segurança e representantes de outros setores da sociedade. O presidente da CCJ falou sobre os encaminhamentos. Haveremos na próxima sessão ordinária da comissão retomar este tema e aí, com o conhecimento e com os pareceres elaborados pelas assessorias de todos os parlamentares que compõem a Comissão de Constituição e Justiça, nós poderemos aprofundar mais a discussão, cuidando de alguns temas em específicos que merecem um tratamento todo diferenciado, e assim citamos aquelas comunidades do interior dos nossos municípios que realizam uma festa a ano para atendimento de festas da igreja, de festas da comunidade. Então, conjugá-las com todo este aparato novo que está sendo trazido por essa normativa e assim não inviabilizarmos tudo aquilo que nós temos, esse modelo dos pequenos municípios catarinenses. Já na Comissão de Finanças e Tributação, deputados voltaram a discutir o calendário do orçamento regionalizado que começa na semana que vem. Parlamentares estão preocupados que o grande número de audiências programadas para este ano comprometa as demais atividades no parlamento. Pelo cronograma das audiências do orçamento regionalizado deste ano, serão visitadas 34 das 36 secretarias de desenvolvimento regional do estado. Para isso, o calendário ocupará 4 semanas de audiências. O principal problema, segundo os deputados, é que com o orçamento regionalizado em pauta, algumas atividades da casa ficam paralisadas. Já na próxima semana, quando será feita a primeira audiência, as sessões em plenário estão suspensas. Vou discutir isso com a presidência da casa, não é uma decisão unilateral, não pode ser, que ela envolve também, especialmente, a área administrativa da casa, onde a audiência pública movimenta muitas pessoas, muitos setores da casa, e precisa ter uma discussão então com a presidência. Vou me reunir com ele, quem sabe encontramos um novo denominador para esse debate. Outro assunto que ficou para ser discutido em nova reunião é o projeto de lei que institui o regime diferenciado de contratações públicas para obras do programa Pacto por Santa Catarina. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa, mas o governo do estado, que é o autor do projeto, decidiu apresentar uma emenda modificativa global, antes que a matéria seja apreciada pela Comissão de Finanças. De acordo com o líder do governo na Casa, deputado Aldo Schneider, a emenda prevê que deverá ser divulgada a origem dos recursos e como e onde eles serão aplicados. Afinal de contas, são 9 bilhões de reais que são de várias fontes. É BNDES, é Banco do Brasil, é Caixa Econômica, é recurso a fundo perdido do governo federal. É essa nominação que nós queremos que esteja no escopo da lei, para que não haja judicialização futura. Então, o governo entendeu de que é pertinente a nossa sugestão e nos pediu de que para que a gente aguardasse aqui na Comissão de Finanças e fazer por parte do líder do governo, eu apresentarei essa emenda na próxima sessão ordinária da comissão. Elaborar o Plano Catarinense de Políticas sobre as Drogas. Este é o objetivo de um trabalho conjunto que será desenvolvido a partir de uma parceria entre as prefeituras municipais, Governo do Estado e Assembleia Legislativa. O presidente da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, deputado Ismael dos Santos, do PSD, conheceu a iniciativa esta semana. A intenção é implantar o projeto piloto nos municípios da Grande Florianópolis.
O Plano Catarinense de Políticas Públicas deverá ser definido a partir da implantação de colegiados regionais de gestão que serão formados por gestores municipais nas áreas da saúde, assistência social, segurança pública e educação. A iniciativa do governo do estado será desenvolvida em parceria com a Assembleia Legislativa e as prefeituras municipais. O plano foi apresentado pelo secretário adjunto de Estado da Assistência Social a representantes de municípios da Grande Florianópolis. É nessa região que se concentram os maiores índices de criminalidade do estado. Somente este ano, os 39 municípios da Grande Florianópolis contabilizaram 80 homicídios dolosos e mais de 900 prisões por tráfico de drogas. Por isso, a intenção é que o primeiro colegiado seja instalado na Grande Florianópolis. Além dele, outros 7 serão implantados em Santa Catarina, com o objetivo de definir estratégias e prioridades dos municípios para que eles possam receber recursos do estado. É importante que a gente defina a representatividade dos municípios por porte dos municípios. Nós temos municípios com mais de 400 mil habitantes e municípios com 5 mil habitantes. E é necessário que todos esses municípios possam se fazer representar e definir as suas prioridades. Então, a partir daqui se tem uma instância de pactuação, uma instância de compromisso e uma instância também de socialização do projeto, visando elaborar o Plano Catarinense de Políticas sobre Drogas. O primeiro colegiado catarinense deve ser formalizado durante a oficina de mobilização intersetorial de políticas públicas sobre drogas, que será realizada em Florianópolis nos dias 21 e 22 de maio. A partir daí, a Comissão Permanente de Prevenção e Combate às Drogas da Assembleia Legislativa vai acompanhar de perto o trabalho para debater as principais demandas nessa área nas pautas das reuniões. Já nos debruçamos sobre alguns números aqui, em especial da região da Grande Florianópolis, para depois partirmos para as outras regiões, vai nos dar essas ferramentas necessárias para agirmos, como foi dito, de forma intersetorial, com eficácia, buscando de fato construir em Santa Catarina uma política que responda às demandas, aos desafios e aos números que nos são colocados. Quem também se reuniu esta semana foram os deputados da Comissão de Saúde. Em pauta, a situação epidemiológica de Santa Catarina e as ações de prevenção e combate à dengue. Os dados da Secretaria de Estado da Saúde mostram que até o dia 6 de maio foram registrados 207 casos de dengue em Santa Catarina. 142 a mais que o total de casos ocorridos durante todo o ano passado. Segundo Suzana Zexer, da Vigilância de Zoonoses, dos 207 casos, 191 foram de pessoas que contraíram o vírus fora do estado. Os outros 16 ocorreram dentro de Santa Catarina, 13 casos em Chapecó e 3 em Itapema. Agentes da Secretaria da Saúde encontraram 1.875 focos do mosquito transmissor da dengue em 66 municípios do estado. Os maiores focos por ordem estão em Chapecó, São Miguel do Oeste, Xaxim e Joinville. Com a chegada do frio, a tendência é que esses números diminuam, mas o alerta é que a prevenção seja permanente. A fêmea do mosquito coloca seus ovos, esses ovos ficam esperando condições ideais para se proliferar. Há mais de um ano ele consegue ficar preso na parede interna dos recipientes, esperando essas condições ideais. Quais são? Água, umidade, água e um pouco de matéria orgânica. Então, mesmo os depósitos, os recipientes que hoje estão secos, eles são potenciais criadouros. Se há ovos naquele depósito, aqueles ovos vão esperar um dia, tenha água, e esse tempo pode ser estendido até mais de um ano. Então, essas ações não podem se limitar aos períodos mais quentes, elas precisam acontecer durante todo o ano. Depois do intervalo, Notícias continua destacando ações na área da saúde. A novidade é que Santa Catarina será o primeiro estado do país a implantar as chamadas redes de urgência e emergência. A gente volta já.
Santa Catarina deverá ser o primeiro estado do país a implantar as redes de urgência e emergência, uma nova modalidade do Sistema Único de Saúde que promete dinamizar o processo de atendimento na saúde pública. O anúncio foi feito durante a reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde catarinense. A irmã Enedina Saquete é diretora-presidente da Sociedade Divina Providência, que administra 5 hospitais em Santa Catarina. 2 deles são de média e baixa complexidade, o Hospital São José e a Maternidade Chiquinha Galotti, de Tijucas, que passam por uma grande crise financeira. Os últimos meses, a situação se agravou muito devido principalmente à falta de reajuste da tabela do SUS, que desmotivou os médicos em atender pelo Sistema Único de Saúde. E diante da falta de motivação, a nossa ocupação do hospital ficou muito baixa. Maternidade, nós estamos com ocupação de 35% e na internação clínica e cirúrgica de 43%. Só que o nosso custo é para um atendimento de 80% a 90%. Uma das soluções apontadas para o problema é a implantação em todo o estado das redes de urgência e emergência, uma nova modalidade do SUS. Neste sistema, a atenção básica e os setores de urgência ficarão integrados em uma rede para agilizar principalmente o atendimento a pacientes com trauma, acidente vascular cerebral e problemas cardiovasculares. Na Grande Florianópolis, no norte e nordeste de Santa Catarina, as redes já estão implantadas. Falta colocar o processo em prática nas outras 6 macro-regiões do estado. A gente acredita que melhora o tempo de resposta, de chegada numa porta de entrada, de ter um benefício de um primeiro atendimento. Vai demorar, vai diminuir o tempo de permanência, porque organizando a atenção básica, tendo atendimento a domiciliar, tu acaba desafogando os principais hospitais de alta complexidade, tu otimiza os hospitais pequenos, né? Vocaciona esses hospitais pequenos e aí tu diminui esse tempo de resposta e tu tem outros componentes que não só hospitais, como sala de estabilização, pronto atendimentos equipados, unidades básicas, enfim, é toda uma rede, é uma mudança de cultura que vai acontecer no processo. Outra solução para a crise dos hospitais apontada pelos parlamentares é o reajuste da tabela do SUS. Na mesma reunião, os deputados trataram do engajamento de Santa Catarina no movimento nacional Tabela SUS Reajuste Já. Todas as verbas de saúde pública, ou a maioria, mais de 20% do orçamento das prefeituras, estão sendo jogadas na saúde pública, onde o normal seria 15%. O Estado, que é 12%, já deve estar colocando mais de 12%, está quase 15%. E a União ainda não fez a sua parte, a União não fez o seu dever de casa. Então, essas assinaturas e essa campanha é para acorda União. Faça a sua parte, haja visto que os recursos vão todos para a União, todos centralizados no governo federal. Então, a campanha é para acorda União. Faça a sua parte na área da saúde. E só tem um caminho para salvar os hospitais. É o reajuste desses honorários que estão defasados há mais de 16 anos. A inflação nesse período já chega à casa dos 250%. O salário mínimo foi reajustado em mais de 300% neste período. E o serviço hospitalar, o atendimento, o procedimento médico está sem reajuste há 16 anos. Isso inviabilizou, comprometeu e endividou toda a rede hospitalar do Brasil. Ainda falando em saúde, o Movimento Nacional Saúde Mais 10 está se aproximando da marca de 1 milhão de assinaturas de eleitores em todo o Brasil. E esse é o número necessário para a apresentação de um projeto de iniciativa popular que prevê maior repasse de recursos do governo federal para o setor. Em Santa Catarina, a expectativa é coletar cerca de 100 mil assinaturas. Criado em março do ano passado, o Movimento Nacional em Defesa da Saúde Pública é formado por várias entidades organizadas, entre elas o Conselho Nacional da Saúde, centrais sindicais e Conselho Federal de Medicina. Desde a criação, o movimento vem trabalhando para a coleta de 1,5 milhão de assinaturas de eleitores em todo o país. Essa é a meta para a criação de um projeto de lei de iniciativa popular que prevê que a União destine 10% da receita
bruta para a saúde pública. Em Santa Catarina, o presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, juntamente com outros representantes do movimento, apresentou os números do estado. Mais de 70 mil assinaturas foram coletadas até o momento e a meta é chegar a próximo às 100 mil. A gente sabe que as assinaturas estão sendo coletadas em todo o estado, em muitos municípios, com as secretarias municipais de saúde, prefeituras, câmaras de vereadores, e entidades sociais, de sindicais, associações de moradores. Então, várias instituições estão coletando. Eu acredito que nós vamos dobrar esse número de assinaturas em Santa Catarina. No estado, a coleta de assinaturas vai até o dia 3 de julho. Para participar da iniciativa, o eleitor deve informar também o número do título para que a assinatura seja validada. O encerramento das coletas em todo o país está marcado para o dia 5 de agosto, Dia Nacional da Saúde. A partir daí, o projeto de lei será então encaminhado ao Congresso Nacional em Brasília. Se chegarmos nesse 10%, significa acrescentar mais de 30 bilhões no dinheiro que hoje já está na saúde. E esse dinheiro vai ser compartilhado com os estados e com os municípios. Portanto, chegando na ponta da atenção básica, nos hospitais. E por isso que é muito importante que cada cidadão possa participar, colaborar para uma luta muito importante em nome do fortalecimento do nosso Sistema Único de Saúde e em defesa da saúde pública do nosso país. Deputados realizaram esta semana a primeira reunião da CPI da telefonia. Um cronograma de trabalho foi aprovado pelos parlamentares. Durante a primeira reunião da CPI da telefonia, os deputados membros da Comissão Parlamentar de Inquérito aprovaram um cronograma de trabalho. Ao longo dos próximos 120 dias, serão realizadas reuniões semanais, sempre às terças-feiras, a partir das 5 horas da tarde. A primeira será no dia 21 de maio. Segundo a proposta do relator Moacir Sopelsa, várias entidades serão ouvidas ao longo do processo. Se esse serviço é pago, nós temos que ter a segurança de que ele seja feito com qualidade. E não se tem isso hoje. Então, eu imagino que, dando esses passos, nós vamos concluir aonde que estão os problemas, nós conhecemos, mas aonde que eles estão. E se eles estiverem nas empresas, nós vamos cobrar que elas executem um trabalho digno, né? Se estiver em quem está fiscalizando, que também exerça o seu papel de fiscalização. Então, imagino que nesses 120 dias nós possamos fazer uma CPI que tenha começo, meio e fim. A cada ano, segundo o Sistema Nacional de Informações do Consumidor, são registradas mais de 120 mil reclamações envolvendo empresas de telefonia móvel. O presidente da CPI, deputado Silvio Drevik, destacou a importância de coletar informações junto aos PROCONs do Estado. Destacou também que o objetivo da CPI é melhorar os serviços oferecidos pelas empresas telefônicas para a população catarinense. Eu, particularmente, tenho uma expectativa positiva que não vai ser apenas uma CPI para, enfim, não trazer resultado. O nosso objetivo é amenizar o problema, que é muito grave no sentido do usuário que vive reclamando e que não tem solução. Então, esperamos que essa ação da CPI possa trazer melhoria no atendimento da telefonia móvel em Santa Catarina. Outro assunto que mobilizou parlamentares foi a apresentação da proposta de adequação do Código Ambiental catarinense à legislação federal. O desafio foi assumido pelo presidente em exercício, o deputado Romildo Titon, do PMDB, que foi o relator do projeto em 2009, quando a matéria tramitava na Comissão de Constituição e Justiça. Santa Catarina foi o primeiro estado brasileiro a criar uma legislação ambiental em 2009. 3 anos depois, o Código Ambiental Catarinense serviu como referência para a reformulação do Código Florestal Brasileiro. Com as mudanças na legislação na esfera federal, um grupo de trabalho foi montado no estado este ano para adequar a realidade de Santa Catarina às novas regras. Coordenador deste grupo, o deputado Romildo Titon, apresentou em plenário as principais alterações no Código Ambiental Catarinense.
Alguns conceitos como área de preservação permanente, área verde urbana e leito regular, que antes existiam somente no Código Florestal Brasileiro, foram incorporados ao Código Catarinense. Serão consideradas pequenas propriedades em Santa Catarina, aquelas com até 4 módulos, sendo que a metragem varia de acordo com o município, a partir de uma tabela definida pelo INCRA. A mudança deve ampliar o número de pequenas propriedades no estado que serão beneficiadas com regras específicas para as atividades produtivas. O código não permite novos desmatamentos em área protegida. As pequenas propriedades que já desenvolviam atividades produtivas antes de 22 de julho de 2008 deverão manter a reserva legal, que será constituída pela vegetação natural existente no imóvel naquela data. Nos dois, nós preservamos algumas coisas que estavam no nosso código, que foi conquista que nós conseguimos na época com muito debate, principalmente naquelas questões específicas, né? Porque o Código Florestal, ele se engana aqueles que pensam que é construído lá em Brasília possa atender a todas as peculiaridades do Estado, né? Nós temos questões geográficas, peculiaridades totalmente diferentes em cada estado. Por isso, a importância do Código Ambiental do Estado de Santa Catarina para regulamentar as questões as peculiaridades de cada estado. Nós temos tomado todo o cuidado para que a gente não fuja dessa regra da segurança jurídica. Nós não queremos dar insegurança ao nosso produtor, ao nosso investidor em Santa Catarina. Veja, por isso eu tive esse cuidado de quase 60 dias com uma equipe técnica, jurídica, para a gente não deixar nenhuma brecha de inconstitucionalidade. Mesmo com toda essa reformulação, novas adequações poderão ser sugeridas ao Código Ambiental de Santa Catarina. Para isso, o grupo de trabalho estabeleceu o prazo de 40 dias para que entidades e parlamentares possam fazer as suas manifestações. Depois dos últimos ajustes, será feita a definição sobre a autoria do projeto, que pode ser tanto da Assembleia Legislativa quanto do Governo do Estado. Só então, a matéria será deliberada em plenário. E veja, depois do intervalo, o Prêmio de Responsabilidade Social da Assembleia terá uma nova categoria este ano. Os detalhes em instantes aqui no Notícias da Semana. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Juarez Ponticelli, do PP, se licenciou do cargo esta semana para assumir compromissos partidários. Quem assumiu a presidência da casa foi o primeiro vice-presidente, deputado Romildo Ditton, do PMDB. O deputado Juarez Ponticelli fez a transmissão de cargo de acordo com o regimento interno nesta segunda-feira. O parlamentar vai se licenciar da presidência da Assembleia Legislativa no período de uma semana para cumprir compromissos partidários. Resolvi me licenciar nessa semana, uma vez que a convenção do nosso partido vai acontecer no sábado. Eu vou percorrer o estado durante a semana e, apesar de não haver impedimento legal, mas, repito, por questões de princípios, eu penso que não deve se confundir a presidência e as questões partidárias com a presidência da instituição. Quem assume a função como presidente em exercício até o próximo domingo é o deputado Romildo Ditton, primeiro vice-presidente da casa. Além dos compromissos como parlamentar, Ditton deve cumprir as atividades da agenda da presidência, que prosseguem normalmente nesse período de transição. Temos muitas missões que é recebido do presidente, como também o Código Ambiental, e vamos continuar fazendo normalmente e atendendo aqui também naquilo que for necessário, substituindo o presidente. Também na semana que passou, a comissão mista que organiza a certificação de responsabilidade social da Assembleia anunciou novidades na terceira edição do prêmio. A certificação deste ano terá uma nova categoria. Representantes da Assembleia Legislativa, federações, conselhos, fundações e organizações não governamentais do Estado fazem parte da comissão mista que organiza a certificação de responsabilidade social. As reuniões são semanais e, a partir de agora, o foco principal do grupo é a elaboração do edital da terceira edição do prêmio, que tem como objetivo valorizar, com a entrega de troféu e certificados, o trabalho realizado nas áreas social e ambiental por 40 empresas privadas e entidades sem fins lucrativos de Santa Catarina.
Na nossa programação consta que a elaboração do edital é a partir agora dessa reunião e deve finalizar no final do mês de junho, e para que numa sessão ou uma coletiva imprensa o presidente faça o lançamento antes do encerramento desse período da sessão legislativa, que deve ocorrer em meados de julho. Uma das novidades deste ano é a inclusão de uma nova categoria na premiação, voltada para o trabalho de responsabilidade social realizado pelas cooperativas. A OSESC, Organização das Cooperativas de Santa Catarina, faz parte da comissão. A sociedade cooperativa, eu costumo dizer que ela é uma sociedade diferente, sem deixar de ter o foco na gestão, na questão econômica, obviamente, que senão ela não sobrevive. Então, acho interessante, do ponto de vista da ALESC, ter trazido, né, de uma forma diferenciada, mas também competitiva, as cooperativas para esse prêmio que ela está trabalhando, né, para esse ano, e a colocação dela de forma diferenciada no edital. A Assembleia Legislativa prestou homenagem aos 50 anos do Centro de Ciências Humanas e da Educação, a FAED. Foi numa sessão especial realizada no plenário Osni Regis. A Faculdade de Educação FAED foi criada pela Lei 3.191 em 8 de maio de 1963. É a primeira faculdade de educação do Brasil e, por isso, serviu de modelo para instituições de outros estados. É considerado um centro de excelência na produção e socialização de conhecimento na área da educação e das ciências humanas. Forma profissionais nas áreas de pedagogia, história, geografia e biblioteconomia, através de cursos de graduação e pós-graduação. Hoje, a comunidade acadêmica é composta por cerca de 1.200 pessoas, entre professores, técnicos universitários e alunos. A Faculdade de Educação deu origem à Universidade do Estado de Santa Catarina. É uma data festiva, alusiva a tantos homens empreendedores que perceberam no valor da educação o valor maior que nós teríamos a contribuir para o Estado de Santa Catarina. Saíram de lá grandes líderes, grandes formadores de opinião, grandes políticos, grandes educadores, e é inestimável a contribuição da Faculdade de Educação para a formação do pensamento político, social, científico, artístico de Santa Catarina. Muita coisa foi alterada, transformada ao longo desse percurso. Nós tínhamos uma população catarinense naquela oportunidade de quase 2 milhões, hoje nós somos mais de 6 milhões e a FAED, como o primeiro centro da universidade, a única universidade pública e gratuita do estado de Santa Catarina, de todas as formas acompanhou essa transformação e esse mesmo crescimento. Hoje temos que homenagear a sabedoria. 50 anos de história, fazendo com que a ciência, o ensinamento passasse por vários alunos e por várias etapas. Temos a certeza que esses 50 anos que comemoramos hoje, fazemos essa homenagem a todos aqueles que participam da FAED. Quem também comemorou aniversário no Legislativo foi a Base Aérea de Florianópolis. A corporação completou 90 anos. Dezenas de integrantes da Base Aérea de Florianópolis participaram da cerimônia. A Organização Militar da Força Aérea Brasileira cedia o 7º Grupo de Aviação, o Esquadrão Fênix. Foi fundada em 10 de maio de 1923 como Centro de Aviação Naval. Em 1941, com a criação do Ministério da Aeronáutica, ganhou a atual denominação. O principal homenageado da noite foi o comandante da base aérea, coronel aviador Klaus Kilian Hart. A nossa missão principal é patrulha marítima, patrulhar navios mercantes, navios pesqueiros, navios que possam estar causando algum problema ambiental no mar, do litoral do Espírito Santo até o Chuí. Também temos sempre uma participação muito importante quando das cheias, das grandes tragédias que se abatem de vez em quando no nosso estado, né? Em Blumenau, em 1983, 84 e agora mais recentemente, e em outras localidades também. A cerimônia teve a participação da Banda da Aeronáutica. O Corpo de Bombeiros também participou para dar ao comandante da base aérea o título de Amigo do Bombeiro. A proposta de realização da sessão especial foi do deputado estadual Valmir Comim.
São 90 anos de história, de serviço prestado, de solidariedade, de voluntariado, de espírito, né, humanitário e que precisam ser enaltecidos. E penso que nada melhor que essa comenda, né, através dessa sessão solene na Assembleia Legislativa, para representar com dignidade e altura, né, da responsabilidade e a importância dessa entidade para o fortalecimento, né, de Santa Catarina. Por hoje é só, Notícias vai ficando por aqui. A gente se vê a semana que vem no mesmo horário. Até lá. Até.